Graças a Deus. E nesse momento também queremos dar aqui a nossa saudação aos irmãos que se encontram em suas casas, em seus lares, ainda recluso por causa desta pandemia, e nós, neste momento, que também declaramos aberto aqui o culto em seu lar, que Deus possa visitá-los com a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que essa paz possa inundar os corações, a mente, os lares, as famílias, nesse momento tão precioso que temos, que é o momento de buscar a presença de Deus. E para nós que aqui estamos, mais uma vez queremos falar que todos são bem-vindos em nome de Jesus, todos os irmãos. Os nossos visitantes também são muito bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio. E esse é o momento que nós temos para abrir o nosso coração perante o Senhor e também colocar diante dele as nossas indagações, as nossas dúvidas, os nossos anseios, e pedir que a cada momento o Senhor possa abrir o seu bom tesouro e falar conosco através da sua santa palavra e também nos abençoar com toda a sorte de Deus. Vou pedir o pastor Pedro, vem aqui, pastor Pedro. Está aqui. O pastor Pedro vai estar orando nesse momento de culto e em seguida estarei aqui com a palavra. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por estarmos em Tua casa nesta noite, estarmos aqui, ó Deus, para celebrar ao Senhor um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Recebe, portanto, o nosso louvor, a nossa gratidão. Esse é o momento, ó Deus, em que abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Como já tem falado, Senhor nosso Deus, através dos cânticos, e nós também abrimos o nosso coração ao Senhor, que abramos agora o nosso espírito para receber a Tua palavra. Ministra, portanto, ó Deus, na autoridade do Teu Espírito Santo, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Abençoa cada vida aqui presente, cada pessoa, Deus, que veio, aqueles que nos visitam nesta noite, aqueles que já são membros da igreja, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando a cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Recebe, portanto, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, porque o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a ficar de pé nesse momento. Abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Tiago, antes de Pedro, né, está ali a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 6. Eu vou ler os versos de 13 a 20. Hebreus 6, de 13 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda, pelo que, querendo Deus mostrar
mas abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, mas nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé mais um pouquinho e nós vamos cantar mais 2 cânticos de louvores ao nosso Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento, com celebração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Com suas palmas. Thank you.
Glória a Deus. Amados, ainda vamos fazer aqui a leitura do texto, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Romanos 15. A partir do versículo 9. Romanos 15, a partir do verso 9 até o versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. E que Deus aplique em nós a leitura de sua santa palavra. Amém, amados? Amém. Então, graças a Deus. Se porventura os irmãos do fundo aí estiver tendo alguma dificuldade de ouvir, a gente pega o microfone. Se não, a gente fica sem microfone mesmo. A gente pega, como diz o povo, né? Aqui no gogó, né? Acho que dá certo também. Tá bom, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Esses dois textos que lemos, tanto de Hebreus quanto de Romanos, nos leva a meditar sobre o seguinte tema: firmando a nossa esperança em Deus. Amém, irmãos? Vamos repetir para guardar bem dentro da nossa memória. Fala comigo: firmando a nossa esperança em Deus. Fala mais uma vez, parece que para ensaio eu acho que foi mais ou menos, né? Vamos lá, fala comigo. Firmando a nossa esperança em Deus. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, ou na sua frente ou atrás, e vai falar para essa pessoa, fazendo assim para ela. Ó, fala comigo. Firmando a nossa esperança em Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram aí ao longo da sua caminhada, da sua jornada, desde quando nasceu até hoje, né? Eu acredito que os mais velhos, no meu caso aqui com 64 anos, é provável que eu já tenha ouvido e já ouvi um adágio popular que diz assim: esperança é a última que morre. Quem já viu falar isso? Cara, pensei que era só eu, viu? Então tem um bocado de gente idosa aqui, viu? Porque eu aprendi isso quando eu era criança, né? Ó, esperança é a última que morre. Mas também na igreja eu aprendi um outro provérbiozinho assim popular que diz o seguinte, popular cristão, que fala assim: que a esperança nunca morre, ainda mais quando ela é dotada segundo a vontade de Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo planta em nosso coração as sementes da esperança, essa esperança nunca morre. Vocês têm esperado alguma coisa? Tem pensado, sonhado, projetado alguma coisa para a sua vida e que você tem esperança de que um dia você vai consolidar esses sonhos? Faz assim. Glória a Deus. Eu estou aqui, vou levantar logo as duas mãos, porque eu acho que eu sou o maior sonhador aqui, né? Porque eu sonho acordado e dormindo de todo jeito e sempre penso em algo mais. E tenho a certeza de que Deus
na sua infinita misericórdia, estará nos ajudando a consolidar os nossos sonhos. Assim, queridos, nós pensamos da seguinte forma: quem teve aí uma semana com lutas? Semana aí, o dia de hoje, com lutas, com dificuldades. Olha, amados, eu vou dizer para você que no final de cada dia, no final de cada semana, nós temos a oportunidade de olharmos para trás. Hoje é o primeiro dia da semana, tá? Mas o dia de ontem tivemos dificuldade e podemos olhar para trás aqui, fazendo uma retrospectiva ou fazendo aí um passeio no passado desta semana, tá? Até mesmo para o dia de hoje, é o primeiro dia da semana que se finda, e nós refletirmos sobre os fracassos, pensar em tudo aquilo que não foi bom, em tudo aquilo que aconteceu com a gente, que a gente fala assim: eu podia ter feito diferente, ter pensado diferente. Então pensamos nesses fracassos, mas também nós podemos pensar sobre as lutas, mas também sobre as vitórias. Você teve alguma vitória nesta semana que passou? Olha, irmãos, eu sei que temos vitórias, né? Enquanto muita gente está morrendo de fome, nós estamos aqui, com a barriguinha cheia, né? Eu estou aqui com a calça apertada porque eu emagreci, então senão a calça cai. Mas está cheia, viu? Hoje almoçamos, né? Tomamos um cafezinho ainda com uns biscoitinhos 7 capas antes de sair de casa e chegar de novo, vamos comer de novo, né? Como sempre, viu? É um negócio, não sei porquê, parece que é um vício que todo dia a gente quer comer. E sabemos que nem todos têm comida para comer, né? Uma água potável, boa para beber, uma boa relação de amizade, né? Uma relação familiar. E por falar nisso, a gente já sabe, né? Porque ontem nós fomos comer uma pizza lá em Santos, eu e a minha esposa, nós fizemos hoje 34 anos de casamento, né? Exatamente, 34 anos. Eu quero dizer para os irmãos que durante esses 34 anos, né, ao contrário do que muitos pensam, que o pastor e a pastora passam o dia todo abraçando e se beijando e fazendo declarações de amor, juras de amor. Irmãos, não é desse jeito não, viu? A gente come muito sal, tá? A gente fica até com a pressão alta de comer sal o dia todo, né? Mas tivemos vitórias ou não tivemos? Olha, estamos até aqui hoje, né? Cantando louvores a Deus. Comemos uma pizza, onde foi muito que pagou, né? Para salientar, lá em Santos, né? E foi muito da hora, né? Então, podemos celebrar alguma coisa? Podemos. Deus tem estado conosco, alimentando a nossa esperança de que aquilo que nós ainda não conseguimos, poderemos conseguir ou não? Podemos, porque Deus é o Deus da esperança. Então, amados, quando olhamos agora para a frente, para a semana que também se inicia hoje, logo também nos deparamos com os grandes desafios na caminhada para o sucesso da consolidação de sonhos e projetos que nós imaginamos que vamos consolidar, né? Eu imagino que nós vamos consolidar os nossos sonhos e projetos, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus, né? Somos homens e mulheres, somos pessoas boas, trabalhadoras, sábias e também inteligentes. E Deus vai nos encaminhar para a vitória final, que além das conquistas, das vitórias sociais, econômicas, matrimoniais, aqui neste mundo,
também teremos ainda uma vitória maior do que todas as vitórias que temos aqui, que é a vitória da vida eterna, tá? De uma vida com Deus, de que o Senhor virá nos buscar e vai nos tirar deste mundo de tantos problemas, de tantas dificuldades. E isso, queridos, nos leva a refletir também sobre as riquezas da esperança que Paulo faz realçar aqui na sua carta aos Romanos. Veja o que Paulo escreveu, quando escreveu esse texto para os Romanos, no capítulo 15, verso 13, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Parece que não somos só nós aqui do século 21 que temos dificuldades, que temos lutas, que sonhamos ou que achamos que os nossos horizontes se diminuíram, se estreitaram e queremos, abrir o espaço para alcançarmos algo mais. Pelo que Paulo escreve aqui no seu contexto, nós entendemos que havia também dificuldades para o povo da sua época, para a igreja cristã iniciante daquele momento. Então vejamos, amados, que este tema que tomamos para a nossa ministração nesta noite, firmando a nossa esperança em Deus, nos leva então a refletir exatamente sobre a riqueza da esperança que Paulo faz realçar aqui nesta carta, aqui pautada por Paulo, o apóstolo, em Romanos. Então vejamos que após longos anos de lutas com duras provações, podemos até entrar em um processo de desânimo, ou quem sabe até mesmo um problema de depressão por causa das dificuldades, dos muitos bloqueios que são colocados pela vida, pela sociedade, pela política diante de nós, e que muitas vezes temos a dificuldade de continuar a caminhada, as montanhas que se levantam diante de nós, os mares revoltos da vida, tudo isso nos deixa o quê? Apreensivos. E assim nós acabamos nos declinando, nos murchando, baixando a cabeça, nos entristecendo e achando que tudo está acabado. Assim pensamos. Mas Paulo aqui ele fala sobre a riqueza da esperança. Ou seja, a esperança é algo, é um sentimento em nós de grande riqueza. E é o Espírito Santo de Deus que coloca em nossa mente, em nossos corações, pelos corações falamos aqui das emoções, para a mente, na nossa razão de pensar, de refletir, que não nos desanimemos, mas que ergamos a nossa cabeça e que buscamos em Deus tudo aquilo que Deus tem para nós. E antes mesmo de Paulo, lá no passado, uns 700 anos antes de Paulo, o profeta Jeremias, escrevendo o seu livro chamado Lamentações, no capítulo 3, o verso 22, é nesse momento que ele diz que a esperança precisa voltar à nossa mente com toda a força e eficácia. Ele diz isso da seguinte forma: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vocês já ouviram esse texto? Então vamos falar para quem não conhece, vamos falar junto? Fala assim comigo, irmãos, olha:
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque nós somos muito fáceis de ouvir tudo que não presta, assim, todos desestimam, vem aquelas pessoas pessimistas, isso não vai dar certo, menino, imagina que isso não vai dar certo, desista, né? Isso não é para você, não, vai fazer um vestibular, igual meu filho, eu falei, está até comentando agora há pouco, ele tinha que fazer o serviço militar, eu falei, filho, faz lá o NPOR, mas não vou conseguir, tem tanta gente boa na minha frente que é só para o universitário, né? E quando ele fez, no início de 19, foram 273 universitários competindo 20 vagas e ele entrou em terceiro lugar. Porque se eu falasse, rapaz, não vai dar certo mesmo, é melhor desistir, ele não teria tido uma experiência de ter se formado como aspirante oficial e ficado como segundo tenente. Até o segundo tenente, aliás, o tenente aqui, o nosso irmão, que também serve no mesmo quartel. Irmãos, então é algo dessa natureza. Não pensa nas dificuldades, não pensa nos problemas, pensa em algo que possa te dar esperança. E quem Paulo fala aqui que pode plantar em nossos corações essa esperança é o Espírito Santo. Deus pode plantar em nosso coração esta rica esperança. Assim podemos, amados, apresentar as circunstâncias da vida e nelas algumas razões porque a nossa esperança não morre. Eu falei aqui que no início, que no nosso passado, as pessoas falavam que a esperança, né, que a esperança é a última que morre, não é assim? Mas nós queremos falar aqui de uma esperança que não morre, mas que permanecerá viva. Deixa eu beber aqui um carocinho d'água. Muito bem. Primeiro, por que a nossa esperança não morre? Eu não vou falar para os irmãos aqui, falar alguma coisa, porque o nosso tempo aqui não é muito longo. Por que a nossa esperança não morre? Primeiro, porque ela está firmada na aliança de Deus. Fala comigo. Porque a nossa esperança não morre, porque ela está firmada na aliança de Deus. Olha que Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, um pouco antes do texto que eu li, ele vai falar que Deus fez uma aliança com Abraão e cumpriu esta aliança. E que não faltou, e até hoje aqueles que são chamados filhos de Abraão pela fé, esta aliança também está para todos, por todas estas pessoas. Se você é um servo de Deus, se você é um cristão, você também é um filho de Abraão pela fé e também herdeiro desta aliança. Amados, muitos têm colocado a esperança, ou a sua esperança, em promessas de homens, em promessas de governos, em pacotes econômicos na bolsa de valores, em investimentos financeiros, em empresas, ou muitos têm colocado a sua esperança, né, como o pessoal fala, em seu taco, né, em sua própria pessoa, em seu próprio conhecimento, tá? Mas a palavra de Deus nos leva a pensar diferente, a colocar a nossa esperança na aliança de Deus para nós. Assim nós podemos esperar com essa certeza, porque a nossa esperança está firmada na aliança de Deus, ou na aliança que Deus
fez comigo e fez com você através do Espírito Santo. Vejamos que a esperança feita a Abraão é estendida a nós através da obra de Jesus Cristo. O profeta Jeremias diz que na cruz do Calvário nós temos toda a sorte de bênção: vida, cura, restauração, libertação, paz. Ele diz que através das suas pisaduras fomos sarados, curados, restaurados, não só para vivermos melhor neste mundo, mas também para a vida eterna. Isso é algo muito top, muito da hora. Então, queridos, Paulo diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isto Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, 3, os versos 6 a 9. Ele diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Assim, queridos, eu digo para os irmãos que, de acordo com o que Moisés escreve lá em Números 23, 19, é impossível que Deus minta. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Vejamos, aqui podemos lembrar, como eu falei, as palavras de Moisés: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então Moisés fala, afirmado numa experiência com Deus, que em todos os momentos da sua chamada, do seu ministério, na sua caminhada pelo deserto com o povo, nenhuma promessa de Deus se perdeu no deserto ou ficou para trás, mas elas foram cumpridas até que o povo de Israel entrou na terra e herdou a terra. E para isso, querido, digo uma coisa: não teve egípcio que segurasse o povo, não teve mar vermelho, não teve deserto, não teve fome, não teve sede, não teve homens que se levantaram para lutar contra, não teve Jordão, não teve muralha, nada impediu o povo de herdar, porque Deus tinha feito ali uma aliança com Abraão, e nesta aliança eles foram vitoriosos. Que assim também nós sejamos vitoriosos através da palavra. O que nós não podemos é muitas vezes perder a paz, e isto é fácil acontecer diante desses desafios que nós enfrentamos. O salmista, no Salmo 42, verso 5, ele faz uma pergunta para ele mesmo, e que nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Assim diz o Salmo 42, verso 5, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Posso ouvir um amém? Amém. Você está preocupado? Está aflito? Está abatido? A palavra diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. É o que nós precisamos nesse momento de lutas, de tanta pandemia e pandemônio e ameaça e medo e outras coisas mais. A nossa esperança está em Deus, está em Deus.
Assim, amados, a nossa esperança está firmada na aliança de Deus, e Ele jamais quebrará uma aliança com o seu povo. A nossa esperança não morre. Segundo, porque está firmada nas possibilidades de Deus. Fala comigo. A nossa esperança não morre, porque está firmada nas possibilidades de Deus. Querido, é tão bom, né? Quando a gente tem posse, não é assim? A gente tem posse, a gente tem o dinheiro, a gente não se preocupa quando a coisa aperta, vai no banco, tira lá o dinheiro, passa o cartão, né? Vai lá na despensa, pega lá um pedaço de carne, pega um feijão, um arroz, a cozinha e come. É assim que a gente faz. Então, a gente tem posse. E aqueles que não têm posse nenhuma? Como é que fica a situação? Mas uma coisa que nos dá esperança, que faz cada dia mais com que fiquemos ainda melhor, é que a nossa esperança está firmada nas possibilidades, ou seja, nas posses de Deus, no que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, é criador de todas as coisas. Amém, amados? Então, nós vimos que a nossa esperança está firmada na aliança de Deus para com o seu povo. Isto porque esta esperança está firmada nas possibilidades de Deus. Isso nos dá alegria, nos dá força e nos dá coragem para continuar a nossa caminhada. E assim nós devemos esperar com paciência em Deus, como Abraão o esperou. Por isso podemos olhar as circunstâncias que nos cercam, não com a nossa ótica, né, que a nossa ótica geralmente é um pouco míope, né? Eu não diria que a minha ótica é um pouco míope, porque além da miopia eu tenho astigmatismo, mas tem mais outra coisa chamada de glaucoma, e descobri agora, a médica descobriu que eu estou ainda com cataratas. Imagina como fica a minha visão em relação às coisas que estão diante de mim, né? Ainda bem que eu já guardei aqui o rosto dos irmãos, a face de cada um, e vejo a beleza em cada pessoa, em cada irmão. Isto é algo tremendamente maravilhoso, tá, queridos? Então nós não podemos olhar para as nossas circunstâncias com a nossa própria ótica, mas com a ótica, sabe de quem? De Deus. Olhar para as circunstâncias com a ótica de Deus, com o olhar de Deus, com a visão de Deus. Um dia, Eliseu estava sendo procurado pelo rei da Síria, porque sabia de tudo. Diz que quem sabe muito é perigoso, né? Então não é bom a gente saber demais. E foi lá o exército da Síria para prender Eliseu. E de manhãzinha o seu servo Geazi, ele levanta, né, olhou assim as montanhas em volta, chapada de militares assírios, né? E ele entrou com medo danado. Valeu, meu Senhor, estamos perdidos porque estamos cercados. Ele olhou assim, mas rapaz, o que está acontecendo com você? Olha como tem soldado assírio. Ele olhou assim e falou para ele, aliás, falou para Deus, abra a visão deste homem, para que ele pudesse olhar com a visão de Deus. E Deus abriu a visão de Geazi, e Geazi pôde contemplar o exército celestial, aleluia, que veio para livrar Eliseu. E aí tranquilizou o coração de Geazi.
talvez estejamos como aquele servo de Eliseu, com a nossa visão muito pequena, só vendo os problemas, as dificuldades, mas o Espírito Santo vai plantar em seu coração as sementes da esperança, para que você possa ver além dos horizontes. Amém, amados? Então, podemos falar glória a Deus, glória a Deus. Então, vejamos que a promessa feita a Abraão é de que ele seria abençoado e de que teria grande descendência. Abraão era um homem um pouco mais velho do que eu, já estava chegando aos 100 anos. A sua mulher, usando aqui a linguagem antiga, bíblica, ela tinha passado dos costumes da mulher. Ela não ovulava mais, ela tinha passado da menopausa muito e jamais ela seria capaz de gerar. Mas na visão de Deus, aquilo não era nada, era muito pouco, muito pequeno. E Abraão creu, diz aqui a Bíblia, contra a esperança, ele creu que apesar dele velho, apesar de sua mulher velha, ele poderia ser pai de uma nação. Queridos, não é bacana pensar assim? Não é bacana ver a palavra de Deus nesse momento de tantas lutas e saber que nós estamos nas possibilidades de Deus e que podemos viver nessa possibilidade de que as coisas poderão acontecer? Então Abraão, ele poderia olhar para as circunstâncias e perder a esperança e dizer: está tudo acabado, vou desistir, não valeu a pena esperar. Agora eu faço aqui uma outra palavra, tá? Quais são as circunstâncias pelas quais você tem passado? Essa pergunta eu quero que fique aqui no seu coração. Quais são as circunstâncias pelas quais você tem passado, que tem te apreendido, tem te trazido medo, anseios? Quais são essas circunstâncias? Eu pergunto mais uma vez: é a saúde? São finanças? É casamento? Olha, amados, Deus nos fala que precisamos renovar a nossa esperança de acordo com a sua visão, não de acordo com a minha visão. Eu já falei para os irmãos aqui que sou muito dado à melancolia e não é difícil ficar angustiado. E eu falei também com os irmãos, todas as vezes quando eu vou pregar uma palavra, se a palavra ela não entrar primeiro em meu coração, eu não prego. Às vezes eu trago uma mensagem já completa, toda feitinha, e os irmãos estão cantando louvor, estou cantando no banco, me dá uma impaciência, me dá uma inquietação nessa mensagem, e aí eu começo a pegar a Bíblia, rodo para lá, rodo para cá, e aí eu faço a palavra sem nenhum script, como eu trago aqui, bem organizadozinho, mas Deus dá a palavra, porque se a palavra não falar comigo, certamente também não vai falar com você. É por isso que eu tenho orado a Deus, para que Deus plante em seu coração a sua palavra, esta palavra que Ele nos dá nesta noite, não simplesmente para mim, mas para cada um de nós. Então, queridos, diante de tudo isso, precisamos da visão de Deus. Assim, nós podemos esperar com paciência quando passamos a olhar as circunstâncias de acordo com as possibilidades de Deus. Então, podemos esperar com paciência, se assim olharmos para Deus, na sua visão. Terceiro e último, a nossa esperança não morre. Terceiro, porque está firmada na promessa de Deus. Fala comigo. A nossa esperança não morre, porque está firmada na promessa de Deus.
Glória a Deus. Então, queridos, nós vimos que essa esperança, pense bem, olha, ela está firmada, primeiro, na aliança de Deus. A nossa esperança deve estar firmada nas possibilidades de Deus, mas ainda a nossa esperança está firmada na promessa de Deus. Tá? Abraão, depois de esperar com paciência, diz aqui o verso 15 de Romanos, que ele obteve a promessa, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Agora eu faço aqui outra pergunta para você: qual a promessa de Deus que você está esperando? Qual a promessa de Deus que você está esperando? Tem alguma? Você já leu a Bíblia? Você encaixou em alguma coisa ali? Você fala, essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus. Você pode falar para você mesmo, esta é a promessa de Deus, que Deus tem para mim. Dizia um dos espias de Moisés, Caleb e Josué, lá em Josué 23:14, dizia Caleb para Josué: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que Deus falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Isso foi um momento depois que já tinha herdado a terra. Isso, quando Caleb fala isso, ele está lembrando aqui de um caso de 40 anos atrás, que Deus havia dado uma promessa, e agora ele queria a parte dele, e disse para Josué que nenhuma promessa caiu de toda a boa palavra que Deus havia dado para Moisés. Estava se cumprindo, que Deus também, queridos, vai cumprir em nós toda a promessa que a sua boa palavra disse para Moisés, ou disse para Jesus, que ele passou para nós. Então, Deus é fiel e não permitirá que nenhuma de suas promessas caiam por terra. Por isso nós podemos nos alegrar e descansar em Deus, porque não cairá nenhuma de sua promessa. Assim nós precisamos aprender a esperar com a certeza de que nossa esperança, ela nunca morre. A nossa esperança nunca morre. O autor de Hebreus, escrevendo no capítulo 10, verso 23, ele fala assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Então podemos estar firmados nesta esperança. Assim, a nossa esperança não está apenas baseada nas promessas para agora, para nosso bem-estar momentâneo, nesse momento, mas a nossa esperança está, acima de tudo, baseada na promessa de um futuro certo que nós teremos, de uma promessa que Ele mesmo fez ou nos fez, que é a promessa de vida eterna. É o que mais nós almejamos, né? A gente hoje
feliz daquele que pode pagar um plano de saúde para ter um atendimento. E quando nós fazemos esse sacrifício, fazemos no pensamento da extensão da vida, de prolongar a vida, buscando um bom médico, um bom medicamento, um bom tratamento. Mas mesmo assim, um dia nós teremos que partir. E Deus então nos dá uma promessa que lá você não vai precisar pagar nenhum plano de saúde, porque Deus é a saúde, Deus é a vida através de Jesus para nós. O seu sangue foi derramado, nos dando essa promessa que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, amados, nossa esperança está firmada na promessa de que Deus voltará para nós. E aguardamos esse momento com esperança de que nós não ficaremos aqui para sempre, mas que seremos levados para juntos do Pai. E concluindo aqui a nossa palavra, vimos que nossa esperança, ela não morre, porque nossa esperança está firmada na aliança de Deus, está firmada nas possibilidades de Deus e está firmada na promessa de Deus. Assim dizia Davi no Salmo 40, verso 1: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isso quer dizer, você pode clamar, esperar com paciência. Esperar com paciência, vale salientar aqui, que não é ficar sentado no banco ou deitado o dia todo, não é porque Deus tem uma promessa, ela vai chegar. Quando falamos aqui, esperei com paciência no Senhor, isso quer dizer que não precisou você embranquecer os cabelos por causa dos anseios, do medo, da aflição, da agonia, tá? Então você saiu para trabalhar, Deus vai dar o trabalho. Você saiu para prestar um concurso, Deus vai fazer você vitorioso. Você saiu para arrumar uma noiva ou um noivo, Deus vai botar essa pessoa amada na sua frente. Você saiu para trabalhar e Deus vai prover, meus irmãos. Ele vai prover todas as coisas. Então, veja bem, esperar com paciência no Senhor não é orar e ficar em casa aguardando que alguém bata na porta. Deus mandou falar, trazer aqui esse cheque em branco para você assinar e ir lá, o cartãozinho aqui já com a senha. Não se trata disso, mas se trata de fé, de esperança, de que quando você sair, Deus vai mandar o seu anjo ir à sua frente, lhe indicando o caminho que você deve percorrer para chegar onde está a sua bênção. Então, encerrando aqui, Deus se inclina para aqueles que depositam nele a sua esperança. Deus se inclina, ou seja, lá dos altos céus, nós somos pequenininhos, né? E Deus vai fazer isso para você falar, Ele quer te ouvir, né? Eu, quando era mais menino, né, era pequeno, meus pais foram na casa de uma minha tia, numa fazenda, lá no sul da Bahia, e eu fiquei encantado, embora a gente tivesse bastante. Eu falei para minha tia que eu queria falar um segredo para ela, e ela fez exatamente isso. Quando eu era pequeno, eu acho que a minha mãe estava levantada, ela abaixou, confiou, botou o ouvido bem perto da minha boca. E sabe o que eu fiz, irmão? Sabe que o menino é um bicho meio desesperado. Ela encostou o ouvido bem aqui, né? Na minha boca. Aí eu falei, eu quero que a senhora me dê uma galinha amarela e uma galinha do pescoço pelado. Minha mãe, menino, que é isso? Tem tanta galinha. Não pega uma galinha amarela e uma galinha do pescoço pelado para ele. E eu levei uma galinha amarela e outra do pescoço pelado, né? Olha,
Se ela atendeu a minha oração ali, a minha súplica, Deus vai ouvir a sua súplica e vai lhe abençoar com coisas grandiosas, meus irmãos. Amém? Amém. Podemos aplaudir o nosso Deus? Queridos, e dentro desta alegria, desta certeza, eu convido a vocês a se colocar de pé e nós vamos encerrar o nosso culto. E peço desculpa se passou alguma coisa do horário, a intenção foi a melhor, viu? Espero que a palavra possa compensar o tempo. Ok, amados? Amém. Você vai fazer uma oração profética nesse momento, certo? Como? Você vai colocar a sua mãozinha sobre o seu coração, tá? E você vai falar da promessa que Deus tem para você, ou você vai fazer uma súplica nesse momento para Deus. Senhor, me prometa isso. Senhor, eu preciso disso. Talvez você seja muito simples, como eu era na infância, pode até pedir uma galinha amarela para Deus, não tem problema, né? Mas você pode pedir algo ainda maior, melhor, mais útil, já que você não pode criar galinha em apartamento. Olhe comigo. Deus bendito e Pai celestial, diante da Tua palavra, Senhor, eu quero renovar o meu voto contigo, eu quero renovar a minha fé, a minha esperança, na certeza de que o Senhor cumprirá a Sua palavra em minha vida, em meu coração. E aquilo, Senhor, que eu estou colocando agora no meu coração, na minha vida, como coisa importante, mesmo que eu estou pensando, que eu tenho um projeto, que o Senhor me conceda, que o Senhor me abençoa, que o Senhor me honre com a sua misericórdia. Eu sei que sou pobre, miserável, pecador, nada mereço, mas eu preciso, eu tenho esta necessidade. Dá, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu tomo posse da Tua bênção, da Tua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós vamos encerrar agora o nosso culto, pode ficar de pé. Só lembrando aqui que após aqui desligar, nós estaremos também disponibilizando o nosso culto no YouTube, tá? Lá você vai digitar lá no YouTube, Pastor Reinan, não é Pastor Renan, é Reinan, né? Na Bahia é diferente, lá não é Renan, lá é Reinan, então Pastor Reinan. Aí vai aparecer meu retratinho lá, você vai dar um toque em cima da foto e vai aparecer as nossas ministrações. Você pode se inscrever em nosso canal, acionar lá o sininho, tá? E dar um like, né? E no Facebook, o que está sendo feito agora ao vivo, você digitar Aelson Reinan Silva Brito, você vai entrar na nossa página, pede a nossa amizade, eu vou aceitar com muita alegria, ou então na página da igreja, no Facebook da igreja, que nós temos aqui, essa página, você pode entrar também e ter ao vivo o culto em seu lar. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, até quarta-feira, às 20 horas, não aqui na igreja, mas no Facebook e no YouTube. Amém? Olha, muito obrigado a todos, que Deus abençoe ricamente, que Deus guarde do mal, que Deus dê uma semana de vitórias para você nesta semana. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela e você vai profetizar sobre ela da seguinte forma, falando comigo, mas olhando para a pessoa que está aí à sua frente. Fala assim: que a bondade infinita do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Olha, não esqueça do seu dízimo e sua oferta, porque iniciamos o mês, agora finalizando o mês, precisamos da cooperação dos irmãos.
estarei à porta para cumprimentar.